iniciar a aula sobre mercado monetário, lembrando que a intermediação financeira ela desenvolve-se nos mercados de maneira segmentada e nós podemos estabelecer 4 subdivisões para o mercado financeiro. A primeira delas é o mercado monetário, que a gente vai tratar nessa aula. Numa próxima aula, nós vamos falar sobre o mercado de crédito, depois, em outra aula, o mercado de capitais e, finalizando o curso, mercado cambial. Esses segmentos, essa classificação em 4 segmentos, ela não é uma classificação separada, vamos dizer assim, não é uma classificação estanque. Muitas vezes esses segmentos se confundem na prática. Então, tem várias operações financeiras que interligam esses segmentos, né? Então, na prática, operações financeiras podem ocorrer em 2, 3, né, até 4 segmentos. E apresentam ainda uma referência comum para diversas negociações financeiras, que é a taxa de juros, né? Então, todos esses mercados, esses 4 segmentos, têm como elemento comum a taxa de juros, que é a moeda de troca desses mercados. Então, nós vamos ver agora o estudo do mercado monetário, os mercados de crédito de capitais cambiais e cambial vão ser analisados em outras aulas. Então, a estrutura dos mercados financeiros, né? Nós temos esses 4 mercados. O mercado monetário atua no controle do meio de pagamento, dos meios de pagamento, no controle da liquidez da economia, e a maturidade dos títulos que ele negocia se dá no curtíssimo e no curto prazos. No mercado de crédito, a atuação é para créditos para consumo e capital de giro das empresas, e a maturidade curto e médio prazos. O mercado de capitais trata de investimentos, financiamentos e outras operações, a maturidade médio e longo prazos. E o mercado cambial, conversão de moedas, né? Troca de divisas, de moedas conversíveis, e a maturidade à vista, mercado à vista e curto prazo. Então, o mercado de capitais, investimentos, financiamentos e outras operações médio e longo prazo. O mercado de capitais é um mercado de médio e longo prazos. E o mercado de crédito, da próxima aula, créditos para consumo e capital de giro das empresas, curto e médio prazo. O mercado de hoje, então, que a gente vai tratar hoje, mercado monetário, atua no controle dos meios de pagamento, liquidez da economia, e é um mercado de curtíssimo e curto prazos. Mercado monetário, então, como a gente viu, operações de curto e curtíssimo prazos proporcionam um controle ágil e rápido da liquidez da economia e da taxa de juros básica, das taxas de juros básicas, pretendidas pela política econômica das autoridades monetárias. Uma dessas taxas é a taxa Selic, que a gente vai ver na sequência. O mercado de crédito engloba operações de financiamento de curto e médio prazos que estão direcionadas aos ativos permanentes, né, imóveis, máquinas, equipamentos, etc., e para capital de giro das empresas. Esse mercado, o mercado de crédito, é basicamente constituído pelos bancos comerciais e pelas sociedades financeiras. O mercado financeiro pode ser interpretado como uma espécie de ambiente da economia onde as transações com moedas, títulos, commodities, câmbio, derivativos e participações de capitais, ações, por exemplo, debêntures, etc., são negociadas, né? Essas transações são feitas nesse ambiente da economia, que é o mercado financeiro. Conforme nós estudamos em aulas anteriores, esse mercado é formado por instituições normativas como o CMN, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, instituições especiais como o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e instituições de intermediação como bancos comerciais e múltiplos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, bancos de investimentos, bolsas de valores, etc. O mercado financeiro geralmente é representado pelo mercado monetário e pelo mercado de capitais.
Mercado monetário, aula de hoje, mercado de capitais, próxima aula. Diferenciando-se esses segmentos, sobretudo pelos prazos dos ativos negociados. Como nós vimos, mercado monetário curtíssimo e curto prazos, mercado de crédito curto e médio prazos. Mercado monetário, ativos de curto prazo com alto nível de liquidez, e o mercado de capitais se desenvolve com instrumentos de longo prazo, títulos, financiamentos, etc., ou com prazo indeterminado, como as ações. Quando você compra uma ação, o prazo que você pode manter essa ação é indeterminado, né? E se você olhar de forma mais ampla o mercado financeiro, você pode incluir também o mercado cambial e o mercado de crédito. Então aqui a gente tem a estrutura dos mercados financeiros. Agora o mercado monetário, vamos ver o mercado monetário com mais cuidado. Ele se estrutura objetivando o controle da liquidez monetária da economia e das taxas de juros também fixadas pelas autoridades monetárias, pelo Comitê de Política Monetária, pelo Banco Central, etc. Nesse mercado, as instituições financeiras costumam suprir seus desencaixes financeiros eventuais. E o governo financia, no mercado monetário também, suas necessidades de caixa e realiza a rolagem da sua dívida pública, também no mercado monetário. Os papéis são negociados nesse mercado tendo como parâmetro de referência a taxa de juros, que é a mais importante moeda de transação, mais importante variável negociada nesse mercado. Os papéis que lastreiam as operações do mercado monetário caracterizam-se pelos reduzidos prazos de resgate e alta liquidez. É um mercado, então, de curto e curtíssimo prazos, no máximo um ano. E é responsável pela formação das taxas de juros da economia, a taxa Selic e a taxa DI, que a gente vai falar depois. Nesse mercado são negociados principalmente os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, papéis que financiam o orçamento público, títulos públicos, por exemplo, notas do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional e também outros títulos públicos que são emitidos por estados e municípios, então títulos federais, estaduais e municipais. São ainda negociados no mercado monetário certificados de depósito interfinanceiros, que são CDI, né? E esses certificados são negociados só entre instituições financeiras. E também títulos de emissão privada, como CDB e debentures, tá? Os certificados de depósitos bancários, CDBs, e as debentures, que são títulos de emissão de instituições privadas, e certificados de depósitos interfinanceiros, CDIs, que são títulos de emissão só de instituições financeiras. O mercado monetário é essencial para o estabelecimento do nível de liquidez da economia. Ele controla e regula o fluxo de moeda convencional, que é o papel moeda, e de moeda escritural, que são os depósitos à vista nos bancos comerciais. Para adequar o volume de moeda com o objetivo de manutenção de liquidez da economia, o Banco Central, que é a autoridade monetária, atua no mercado financeiro disponibilizando ou retirando recursos da economia. Ou ele coloca recursos, facilita recursos, ou ele retira recursos da economia. Quando ele quer aumentar a oferta de moeda, ele compra títulos no mercado. Então ele praticamente troca títulos, ele resgata títulos, né? Então os títulos estão lá circulando no mercado e ele compra, resgata esses títulos e coloca dinheiro no mercado em troca desses títulos. Ele absorve esses títulos e injeta recursos financeiros, dinheiro, na economia e amplia a oferta monetária dessa forma. Já quando ele quer reduzir a liquidez, ele vende títulos, né? Então ele coloca papéis, títulos, né? E esses papéis são comprados. Ele vende títulos, então os papéis são adquiridos, ele retira recursos da economia, reduzindo a oferta monetária, reduzindo a liquidez sistêmica. Agora, a Selic e CETIP. Grande parte dos títulos públicos e privados negociados no mercado monetário são escriturais, ou seja, não são emitidos fisicamente. Antigamente os títulos eram emitidos fisicamente, havia cédulas, né? E os títulos eram físicos, né? Havia o título mesmo, papel que representava esses títulos, né?
E a liquidação e transferência era mais dificultosa, porque os títulos eram físicos, né? Eram emitidos. Já agora, os títulos são escriturais, então eles precisam ser liquidados, né, e transferidos, e essa liquidação e essa transferência têm que ser organizadas, né? As negociações com esses valores, então, são controladas e custodiadas, guardadas, armazenadas, por dois sistemas especiais denominados Selic e CETIP. O Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ele foi criado pelo Banco do Brasil e pela Andima, que é a Associação Nacional de Instituições do Mercado Aberto, em 1979, e ele objetivava operar com títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, em 1979. O Selic, o objetivo do Selic é controlar e liquidar financeiramente as operações de compra e de venda de títulos públicos, dívida pública federal interna, né, e manter também sua custódia física e escritural. Então, o Selic ele controla, liquida operações de compra e venda de títulos públicos, títulos da dívida pública federal interna, e também mantém sua custódia física e escritural. Se o título for físico, ele mantém a custódia física. Se for escritural, ele mantém a custódia escritural. Atualmente, as operações com títulos públicos são realizadas de forma eletrônica e a sua liquidação financeira ela é processada em tempo real pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? Então, as operações com títulos são realizadas de forma eletrônica, eletronicamente, a liquidação financeira é feita pelo SBP, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, em tempo real. O sistema trouxe maior segurança, maior agilidade, maior velocidade para as operações de compra e venda de títulos e oferece garantias das existências dos papéis em negociação e também recursos necessários para a liquidação financeira e o pagamento da operação. Os pagamentos no Selic processam-se através de reservas bancárias, troca de reservas bancárias, e as transferências dos títulos entre investidores são autorizadas pelo sistema conforme ocorrem as movimentações nessas reservas. Os títulos mais negociados no Selic são os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que compõem a dívida pública federal interna. Os vários negócios com esses títulos são acertados diretamente entre os operadores das instituições financeiras credenciadas a operar no mercado monetário. Então, os negócios são feitos por meio dos operadores das instituições financeiras que estão habilitadas, credenciadas, que podem participar do mercado monetário. Esses títulos, aliás, esses operadores das instituições repassam as informações por meio de um terminal ao Selic, e aí a transferência do dinheiro ocorre, né? E também os títulos, a transferência dos títulos envolvidos e a custódia, né, também é feita no Selic. Os participantes do Selic são todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. São instituições como bancos, caixas econômicas, a Caixa Econômica Federal, sociedades corretoras, né, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários e outras instituições também. O Selic é um sistema informatizado, eletrônico. Ele faz a custódia dos títulos públicos do Tesouro Nacional, que foram emitidos pelo Tesouro Nacional, dívida pública mobiliária federal, e também registra, controla, liquida as operações com esses papéis. Então, é um sistema que organiza as transferências, os negócios envolvendo os títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional. As operações são liquidadas uma a uma em tempo real, eletronicamente. Os leilões de títulos por parte do Tesouro Nacional são realizados num sistema chamado de oferta pública formal eletrônica, o OFPUB, e oferta dealers, o off-dealers, né? Esse sistema ele está sob controle e gestão do Banco Central, né? Nesse sistema, oferta pública, OFPUB e oferta dealers, off-dealers, nesse sistema são feitos os leilões de títulos por parte do Tesouro Nacional, e quem controla e administra esse sistema é o Banco Central. Todos os títulos são emitidos de forma escritural, eletrônica, né? E a taxa de juros que é apurada nas negociações é a taxa Selic. A taxa Selic que é, no final das negociações, né, é apurada, é calculada
uma média ponderada das negociações, e essa média ponderada é a taxa Selic. Off-pub e off-dealer são sistemas eletrônicos que fazem leilões de compra e venda de títulos. No off-pub, participam todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E no off-dealers, só instituições autorizadas pelo Bacen, pelo Banco Central, e também pelo Tesouro Nacional. Tá? Então tem uma diferença. No off-pub você tem todas as instituições autorizadas pelo Banco Central. E no off-dealers, só aquelas que estão que forem autorizadas pelo Banco Central e também pelo Tesouro Nacional. Off-dealers, né, e off-pub. São os leilões. Né. A taxa Selic é apurada diariamente, é uma média ponderada, né, das operações de financiamento de um dia, e essas operações estão lastreadas em títulos públicos federais. São realizadas dentro do Selic, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa expressa ao ano, tá? Mas ela é apurada em um dia. Então a fórmula da taxa Selic é essa aqui. Tá? KJ é a taxa diária aplicada à JS uma operação, tá aqui. É um somatório, uma média ponderada, tá? Aqui é o valor, aqui é a taxa diária aplicada, né? VJ é o valor da JS uma operação. Aqui é o somatório dos valores. 252 é o número de dias do ano comercial, dias úteis, né? Soma 1 menos 1 vezes 100 é a porcentagem ao ano. Mas é uma taxa diária. Tá? Uma taxa diária, só que ela é expressa em termos anuais. Tá? Essa fórmula aqui, uma média ponderada. Então, adotada a capitalização da taxa média ponderada das operações por dia útil. O cálculo de dias úteis exclui sábados, domingos e feriados nacionais. Aí vai dar 252 dias úteis e não 360. Né? Então, são 252 dias úteis no ano. Tá? De acordo com a resolução do Banco Central. Tá? Então, vamos dizer aqui que num dia foram realizadas 4 operações. Tá? Essas 4 operações são essas aqui. Primeira com 108 mil, a taxa diária é essa aqui, 0,054667%. Primeira operação. A segunda operação com 207 mil, a taxa diária, aqui. A terceira operação, 491.300, essa taxa diária aqui. E a quarta operação, 350.100, essa taxa aqui. Somando tudo, a gente vai ter aqui 1.157.000 em 4 operações em um dia. Tá? Aí nós temos a taxa diária aqui, essa taxa diária aqui, e agora a gente vai ponderar essa taxa. Tá? Ponderada. A gente vai pegar essa taxa e ponderar pelo volume. A primeira operação foi 9,4% de volume. 9,34%, melhor dizendo, de volume. Então ponderamos essa taxa diária com 9,34% de volume. A segunda é 17,94. Ponderamos 0,055. Ponderamos por 17,94%. Vai dar 0,09899%. Depois ponderamos a mesma taxa aqui, 0,05433. 0,05433%, né, ponderamos com peso maior de 42,46%. Então essa taxa ponderada aqui vai ser 0,023155%. E fazemos a mesma coisa com a quarta operação, que tem um peso de 30,26%. E aí temos o volume aqui de 100% com as 4 operações. E ponderamos aqui a taxa ponderada, reparem que ela é diferente da taxa diária, porque as taxas diárias têm pesos diferentes. Essa aqui tem um peso menor, 9,34%, essa tem um peso maior, aqui 42%, 46%. Né? Então, a taxa ponderada ao dia é 0,055063%. Tá? Essa é a taxa ponderada ao dia. A gente coloca aqui, calculamos, somamos, elevamos a 252, menos 1 vezes 100, 14,88% ao ano, essa taxa Selic, né, que foi apurada ao dia, e ela vai ter, quando a gente expressa ela ao ano, a gente vai ter uma taxa de 14,88% ao ano. Essa é a taxa Selic. É assim que é calculada a taxa Selic. Tá? Agora, as operações compromissadas. Os negócios com títulos públicos podem ser realizados no sistema Selic e também em operações compromissadas, que são operações importantes. Uma operação compromissada
ela supõe que a venda do título é feita com compromisso de recompra. Você vende o título já comprometido com a recompra dele. Tá? Então, esse compromisso é assumido pelo vendedor. Você vende e diz, eu vou recomprá-lo. Tá? Quem vende assume o compromisso da recompra. E, ao mesmo tempo, um compromisso de revenda assumido pelo comprador. Quem compra vai ter que revender. Tá? Então, quem vende vai ter que recomprar, quem compra vai ter que revender. A liquidação se dá no dia seguinte, tá? A liquidação desse título. As operações compromissadas elas podem ser executadas só por instituições financeiras habilitadas pelo Banco Central. A taxa Selic representa a taxa média de juros das operações diárias de financiamentos realizadas entre as instituições financeiras do mercado monetário e as operações são lastreadas em títulos públicos federais. Então a taxa Selic é uma média dos juros que foram feitos, né, foram negociados nas operações diárias realizadas entre as instituições financeiras. Esses negócios, essas operações, são registrados, controlados também no Selic, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa Selic é tratada como a taxa básica de juros da economia e serve como referência para a formação das outras taxas de mercado, a taxa básica. Tá? Então, quando a taxa Selic varia, essa taxa básica ela influencia os custos dos créditos, empréstimos e financiamentos de toda a economia. O custo do crédito imobiliário, o custo do crédito para do crédito para consumo, crédito direto ao consumidor, enfim, o custo de todas as taxas de juros, taxa do cartão de crédito e tudo mais. Influencia também o nível de consumo da população, quanto maior a taxa Selic, menor o nível de consumo, aumentando a taxa, o nível de consumo cai, e também afeta os investimentos, sobretudo de renda fixa. Quando aumenta a taxa Selic, as pessoas compram mais títulos porque, com o aumento da taxa, elas ganham mais. Né? Então, esses títulos de renda fixa prometem uma remuneração calculada em juros. A taxa Selic é fixada periodicamente, que é uma meta para a taxa Selic, é chamada Selic Meta, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Existe uma Selic diária, que eu mostrei, que é a Selic diária, que é a média diária, e a cada reunião do Comitê de Política Monetária, que é feita em média a cada 45 dias, a cada reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central estabelece uma meta para a taxa Selic. Então, a partir daquele dia, né, que o Banco Central estabeleceu, que o Copom definiu, a partir daquele dia, a taxa Selic vai convergir para aquela meta que foi fixada, né, pelo Copom, que atualmente está em 15%. Tá? Na data que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 15% ao ano. Estou falando aqui em 24 de novembro de 2025. O Banco Central, agora Selic Over, tá? O Banco Central, por meio dos seus instrumentos de política monetária, ele atua para manter a taxa de mercado em torno da taxa meta definida pela Selic pelo Copom. Tá? Então o Copom define a taxa meta, a Selic meta, tá? E aí o Banco Central vai atuar pelos instrumentos de política monetária para manter a taxa de mercado próxima da taxa meta de, atualmente, 15%. Tá? A taxa Selic, como a gente viu, é calculada com base anual, considerando 252 dias úteis. Então, o comportamento dessa taxa, né, o Banco Central faz com que o comportamento dela convirja para a taxa meta, que é a Selic meta, que ele definiu, que o Copom definiu. Tá? A taxa Selic overnight, ou taxa over Selic, é a média ponderada de um dia das operações de financiamento, aquela média que eu mostrei, aquela fórmula que eu mostrei. Tá? Operações de financiamento são lastreadas em títulos públicos federais dentro do sistema Selic. Essa taxa Selic Over, é referência para as operações de curtíssimo prazo que são realizadas entre bancos. Curtíssimo prazo, um dia. Né? Overnight, um dia. Né? Agora o CETIP, aliás, a CETIP, que é a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados. Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados. CETIP, títulos privados. Selic, títulos públicos. Tá?
A CETIP passou a funcionar a partir de 1986 como um sistema bastante semelhante ao Selic, só que para títulos privados e não títulos públicos. Algumas vezes o sistema também opera com títulos públicos, desde que esses títulos públicos estejam em poder do setor privado da economia. Tá? O principal título do sistema CETIP é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Esse certificado permite transferências de recursos de liquidez entre bancos, instituições do sistema financeiro, tá? Instituições financeiras. A CETIP opera também com outros títulos, como CDBs, debentures, commercial papers, que são as notas promissórias, letras financeiras do Tesouro, aí é um título público, de posse de instituições privadas, cotas de fundo de investimento, né, etc. Os mercados atendidos pela CETIP são regulados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, o Banco Central e a CVM é que regulam os mercados, né, os títulos negociados pela CETIP. As operações financeiras da CETIP processam-se por transferências bancárias de fundos, cheques, débitos em contas, enfim, PIX, etc. E somente após as respectivas compensações é que o sistema providencia as transferências de custódia dos títulos. O valor foi compensado, o sistema transfere a custódia do título e transfere o título. Né? Em 2017, no início de 2017, né, então nós temos aí praticamente quase 8 anos, né, foi feita a fusão da CETIP com a Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF Bovespa. E aí o novo conglomerado é chamado de B3, né, Brasil Bolsa Balcão. Balcão seria a CETIP, Bolsa seria a Bolsa de Valores, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, né? E Brasil seria a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, primeiro foi feita uma fusão entre a BMF e a Bovespa, a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e depois a BMF Bovespa se fundiu com a CETIP e criou-se o B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão. 3 Bs aí, né? B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Então a CETIP é uma câmara de compensação que faz a custódia escritural, eletrônica, né, de ativos, o registro, controle também das operações no mercado de balcão. O mercado de balcão basicamente é a CETIP. E faz também a liquidação financeira. Né? Então os negócios envolvendo títulos privados são feitos na CETIP. A CETIP oferece também, através de um sistema de plataforma eletrônica, a possibilidade de realização de diversos tipos de operações online, como leilões, negociações de títulos públicos, privados, valores mobiliários de renda fixa também. Os participantes da CETIP são instituições que compõem o mercado financeiro, bancos, corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, TVM, né? Títulos e valores mobiliários, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro, enfim, uma série de participantes, né, que são instituições que compõem o mercado financeiro. Os dois sistemas de liquidação e custódia, o Selic e a CETIP, ambos têm por objetivo liquidar de maneira eficaz, rápida e com segurança as operações do mercado monetário. Então elas tornam mais seguras, né, e mais verdadeiras, mais confiáveis as transações com esses negócios realizados. O Selic e a CETIP divulgam periodicamente duas taxas de juros amplamente adotadas pelos agentes econômicos, que é a taxa Selic e a taxa CETIP. Por meio do Selic, as instituições financeiras podem adquirir e vender títulos todos os dias, criando uma taxa diária, conhecida por overnight, a taxa over, Selic, e essa taxa representa operações de um dia útil. Como os títulos negociados no Selic são de grande liquidez e teoricamente têm risco mínimo, que são os títulos públicos, que são títulos de baixo risco ou risco mínimo, a taxa que é definida no Selic, a taxa Selic, é a chamada de taxa livre de risco da economia. Ela tem risco, mas o risco é muito baixo. Então ela é chamada de taxa livre de risco, tá? Que é uma taxa
muito importante para servir como referência para a formação dos juros do mercado, para servir como referência para a formação das outras taxas de juros. É a taxa mínima, de menor risco, taxa livre de risco. Dessa maneira, ao se identificar a taxa Selic, a gente tem a taxa de juros por um dia útil, né, formada pelas negociações que envolvem títulos públicos, que é chamada também de taxa de carregamento, tá? Porque o investidor, com os juros da aplicação, ele carrega o título, né? Ele carrega o título, né, de renda fixa, e aí essa taxa chama-se taxa de carregamento. Os jornais publicam diariamente o volume negociado no sistema Selic CETIP e as respectivas taxas do dia. Quando eu falo jornais, são sites, enfim, aplicativos, enfim, e jornais também, né? Jornais eletrônicos, jornais físicos, revistas, etc. Por outro lado, na CETIP os negócios não eram liquidados imediatamente como no Selic, né? As transferências de recursos eram efetuadas por meio de cheques administrativos das instituições operadoras, ou ordens de pagamento equivalentes. Então não eram negociados, liquidados imediatamente. No Selic era imediatamente, no CETIP não. Na CETIP não. Então toda compra de títulos nesse mercado somente teria sua liquidação financeira no dia seguinte ao da operação, depois de ocorrer a compensação bancária. E aí a taxa de juros formada diariamente no sistema é conhecida como taxa CETIP ou taxa DI, né? Taxa DI, que é muito próxima da taxa Selic também. As duas caminham juntas. A correlação entre as duas é grande. A taxa Selic, por ter sua liquidação financeira prevista eletronicamente e à vista, imediatamente, é conhecida como D0. Tá? E por ser liquidada mediante cheques administrativos dos bancos, a taxa CETIP era, antigamente, denominada como taxa ADM, por causa dos cheques administrativos, que era taxa administrativa. Só que, desde que entrou em funcionamento o SBP, o Sistema Brasileiro de Pagamento, a liquidação das operações do CETIP se faz no momento zero. Então, há muito tempo já que as liquidações das operações do CETIP são feitas instantaneamente, e não mais no dia seguinte. Em termos de liquidação financeira das operações, o sistema Selic e CETIP, eles têm praticamente hoje o mesmo procedimento de pagamento instantâneo. Então não é mais possível fazer arbitragens entre as taxas. O que é uma arbitragem? É uma troca de taxa. Você troca a taxa que está rendendo menos pela taxa que rende mais. Né? Antes era possível fazer isso, quando você tinha um descasamento, né, entre as taxas. Uma era paga no dia era apurada no dia seguinte, a outra era apurada em D0, outra a da CETIP era em D+1. Então você tinha tempo para fazer arbitragem. Agora não tem mais. Né? As taxas do CDI, que são conhecidas por taxa DI, são provenientes da troca de posição financeira dos bancos entre si. Quando um banco, no final do dia, ele não fecha o seu caixa, ele tem que prestar recursos de outros bancos. E esse recurso que ele empresta de outros bancos ou de outro banco é emprestado com uma taxa DI. Né? O banco emprestador cobra a taxa DI do banco que tomou emprestado. Tá? Então a remuneração dessas trocas de posição financeira é feita pela taxa DI, né, ou taxa CDI. Em operações de um dia, as instituições negociam aplicações e captações de recursos visando reforçar suas reservas de caixa ou apurar retornos sobre saldos excedentes. Tá? Então, as instituições, quando fazem operações de um dia, elas aplicam ou captam recursos para reforçar suas reservas de caixa ou também obter lucros ou facilitar suas transações. Os CDIs, os Certificados de Depósito Interfinanceiro, são títulos emitidos por instituições financeiras com circulação restrita no mercado interfinanceiro, mercado entre instituições financeiras, CDIs. Por isso são chamados de certificados de depósitos interfinanceiros. São CDBs, Certificado de Depósito Bancário, entre bancos. Né? Então,
CDB é entre banco e pessoa física, entre banco e empresa do setor real, do setor não financeiro, né? Então, são CDBs. Já entre empresas, instituições financeiras, né? Entre instituições financeiras, o CDI, né, é o que vale, é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, e não o CDB. Normalmente, o prazo das operações do mercado interfinanceiro é de um dia, tá? Então, o prazo é um dia. Isso reflete, né, o custo da troca de reservas dos bancos por um dia, tá? Então, o prazo que um banco empresta dinheiro para o outro pelo CDI, né, pela taxa DI, é um dia. É o custo da troca de reservas dos bancos por um dia. Essas taxas DI por um dia são chamadas de DI over. A taxa DI over, da mesma forma que tem a Selic over, tem a taxa DI over também. As instituições financeiras que atuam no mercado interfinanceiro negociam em verdade dinheiro entre si. Esse mercado procura manter o equilíbrio do sistema, transferindo recursos de agentes superavitários para aqueles que são deficitários ou que demandam liquidez, precisam de dinheiro. Com isso, peraí, acho que pulei alguma coisa aqui. Tá aqui. Tá. As operações do interfinanceiro são lastreadas pelos CDIs e as taxas de juros dos títulos são formadas livremente pela oferta e procura de dinheiro entre instituições financeiras. A taxa do CDI é uma taxa de referência do mercado financeiro, atuando sobre a formação das demais taxas de juros também. Tá? E a taxa do CDI é próxima da taxa Selic. Tá? E ela é influenciada pela taxa real de juros sem risco da economia, que é a taxa real livre da inflação de títulos públicos, e pelas expectativas da inflação futura, pelas expectativas da taxa de inflação, da evolução da inflação, que é a inflação futura. Essa taxa CDI também é usada como referência, benchmark, da taxa livre de risco do Brasil. Tá? Como balizamento do mercado, a taxa Selic é mais importante, que é o custo do dinheiro no mercado financeiro. As diferenças entre as taxas Selic e CETIP são em geral pequenas, as duas são próximas, né? Elas refletem principalmente a diferença dos títulos, né? Porque a taxa Selic são títulos públicos e a taxa CETIP são títulos privados. Agora o cupom e a taxa de juros meta. O Comitê de Política Monetária ele foi instituído em 1996. Os objetivos principais são estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros meta, taxa Selic meta, que é praticada pela autoridade monetária, e o Banco Central vai perseguir essa taxa de juros meta, por isso que é chamada de meta, né? E vai fazer com que as outras taxas Selic, que as taxas dos títulos públicos convirjam para a taxa Selic meta. A taxa de juros meta servirá de referência para o mercado financeiro e é a taxa Selic definida pelo Copom. Desde a sua criação, o funcionamento do Copom sofreu diversas alterações no que se refere a seus objetivos, composição de seus membros, frequência das reuniões, atribuições também e competências do comitê. Esses ajustes no regulamento tiveram sempre por objetivo adequar o comitê à dinâmica do ambiente monetário e aperfeiçoar seu processo decisório. Ele realiza reuniões periódicas a cada 45 dias, né, mais ou menos, e ele avalia a economia, calibra os instrumentos de política monetária, né, buscando evitar a inflação e ajustar a taxa Selic, o nível de taxa Selic, que seja ideal para o crescimento econômico sustentado, ou sustentável, né, o crescimento econômico com baixa inflação. Ao final de cada reunião é informado ao mercado a meta da taxa Selic, que vai vigorar até a próxima reunião ordinária do comitê, 45 dias mais ou menos depois. Junto com a taxa pode ser divulgado também um eventual viés de subida ou descida de juros, né, que é uma tendência. O viés é uma tendência de alta ou tendência de baixa de juros. Tá? E aí, se for divulgado o viés, o Banco Central pode modificar a taxa meta Selic antes da próxima reunião ordinária, em qualquer momento.
que ele julgar conveniente, ele pode aumentar ou reduzir. Se for viés de alta, né, viés de subida, ele aumenta. Se for viés de baixa, ele reduz antes mesmo da próxima reunião do Copom. Essa prerrogativa de modificar a meta da taxa de juros entre as reuniões é usada normalmente diante de expectativas de eventos novos e relevantes na conjuntura econômica. A taxa Selic é a taxa média dos financiamentos lastreados em títulos públicos federais que são apurados diariamente pelo Selic, pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa básica de juros da economia. A gente já viu isso, né? O viés é uma tendência, um viés de alta, viés de baixa, né, de comportamento das taxas de juros para o intervalo entre as duas reuniões ordinárias do Copom. A calibragem da taxa Selic para a meta estabelecida pelo Copom pode ser executada por operações de compra e venda de títulos públicos no mercado que são conduzidas pelo Banco Central. Então o Banco Central vai calibrando a taxa Selic, as taxas que são negociadas com títulos públicos, né, para a meta, vai convergindo, vai induzindo as várias taxas à meta que ele estabeleceu, que o Copom estabeleceu, comprando e vendendo títulos públicos no mercado. O Banco Central vai fazendo isso, né, no intuito de fazer com que as outras taxas de vários títulos converjam para a meta da taxa Selic, que é definida pelo Copom. Então, a taxa meta Selic é estabelecida periodicamente pelo Copom e o Banco Central atua no mercado com o objetivo de trazer as taxas de juros de um dia útil de operações compromissadas entre instituições financeiras o mais próximo possível da meta estabelecida. A taxa Selic over, por outro lado, é a taxa efetivamente praticada no mercado, que é diária. A taxa é definida diariamente a partir de uma média diária ponderada das operações com títulos públicos realizadas no sistema Selic, conforme já explicamos. As taxas Selic meta e over são historicamente muito próximas. Tá? Tanto a meta quanto a over são próximas. Então, em geral, a taxa over fica um pouco abaixo, em geral, né? Nem sempre, mas geralmente, um pouco abaixo da taxa Selic meta. Sempre que as taxas começam a se distanciar, o Banco Central realiza intervenções no mercado, comprando ou vendendo títulos para fazer com que essas taxas se aproximem. Os objetivos do Copom em suas decisões de política monetária passaram a incluir também o cumprimento das metas de inflação da economia. Essas metas são definidas pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional, como nós já vimos em aulas passadas. Essas metas representam o intervalo no qual se pretende manter a inflação da economia. Tá? A meta de inflação é um intervalo. Né? Tem o centro da meta, um intervalo, tá? Superior e um intervalo inferior. Caso essas metas não sejam cumpridas, o Banco Central deve elaborar um documento no qual ele expõe as razões do descumprimento e as providências que serão tomadas para que a inflação atinja as metas estabelecidas. Toda vez que a taxa da inflação ultrapasse, né, o intervalo das metas, seja superior ou inferior. Nunca ultrapassou o intervalo inferior, mas já ultrapassou várias vezes o intervalo superior. E aí o Banco Central, o presidente do Banco Central tem que elaborar um documento que expõe as razões, né, pelas quais a taxa da inflação ficou fora da meta e o que ele vai fazer, né, para que a inflação convirja para o centro da meta. O Banco Central tem que perseguir o centro da meta de inflação. E o CMN estabelece periodicamente as metas, o centro da meta e também os intervalos superiores, o intervalo superior e inferior. Alguns dias após cada reunião do Copom, o Banco Central divulga uma ata da reunião, onde é apresentada uma avaliação da decisão tomada e as tendências das próximas decisões do Copom. O Copom divulga ao final de cada trimestre um documento chamado Relatório de Inflação. Nesse documento ele avalia detalhadamente o desempenho da conjuntura econômica e financeira do Brasil e coloca lá, nesse documento, as projeções para a taxa de inflação para os próximos meses, anos, etc. Por definição, então, a taxa Selic e taxa CDI.
Por definição, a taxa Selic é a média ponderada das taxas de juros das operações compromissadas de compra e venda de títulos públicos com prazo de um dia. Essa é a taxa Selic. Média ponderada das taxas de juros das operações compromissadas de compra e venda de títulos públicos com prazo de um dia. As operações compromissadas são o compromisso de recompra, em caso de venda, ou o compromisso de revenda, em caso de compra, dos títulos do mercado financeiro. Essas operações podem ser entendidas como operações de crédito com garantia no lastro de títulos públicos oferecidos. Então, os títulos públicos servem como garantia. Tá? A taxa Selic é divulgada pelo Banco Central diariamente. A taxa DI é determinada pelas operações de títulos de crédito, com títulos de crédito, emitidos por instituições financeiras, que são o CDI, né? Certificados de Depósito Interfinanceiros. Essa taxa também é expressa com base em um ano e prazo de um dia. A divulgação é feita todos os dias pela CETIP. Tanto a taxa Selic quanto a taxa DI são consideradas como livres de risco. Uma taxa livre de risco é considerada em aplicações com mínima ou nenhuma probabilidade de inadimplência, né? Com a menor possibilidade, ou menor tendência, ou probabilidade de inadimplência, de calote da dívida. A taxa Selic ela é lastreada em operações de títulos públicos, então ela tem menor risco de crédito que a taxa DI, que remunera títulos de crédito privados sem garantias. Então a taxa Selic ela tem um risco ainda menor do que a taxa DI, que também o risco é baixo da taxa DI. Só que essa relação risco-retorno das taxas não se verifica geralmente no mercado financeiro, permanecendo a taxa DI muitas vezes menor até do que a taxa Selic. As instituições financeiras costumam usar a taxa DI com prazo de um dia como taxa livre de risco, tá? Ou taxa de risco mínimo. Taxa DI de um dia é a taxa livre de risco. Algumas razões podem explicar esse comportamento, como excesso de liquidez do mercado DI em relação ao mercado Selic. O mercado da taxa Selic também é controlado pelo governo por meio do Bacen, enfim. Então, em geral, a taxa DI com prazo de um dia, DI over, né, é a taxa livre de risco, taxa de risco mínimo. Agora, títulos públicos, tá? Esse vai ser o nosso próximo vídeo da próxima aula. Títulos públicos, ainda no mercado monetário. Até lá.